Então, boa noite, pessoal. A paz para todos. Então, o tema é um tema bem interessante para muitos pais, né? Que é disciplinar e educar os seus filhos através da palavra. Como educar, como ensinar os seus filhos através do que a Bíblia fala sobre isso. Então, gente, a gente sente muita dificuldade, a gente quando se torna mãe, se torna pai, independente de fé, a gente sente muita dificuldade no nosso papel como pai e mãe. A gente meio que não sabe de fato como agir ou reagir, mesmo que a gente tenha um ensinamento, tenha os valores, os morais, porque como são outros seres humanos que estão chegando no mundo, aprendendo coisas novas, eles meio que batem de frente com a gente. Então, assim, quando assim, antes de ficar grávida, antes de ter filho, eu conversava muito com meu esposo sobre a maternidade, sobre ter filhos, a forma de ensinar, a forma de educar, como deveríamos fazer. Então eu pedia muita sabedoria a Deus, porque eu queria instruir ela na palavra, assim como a palavra de Deus fala. Então eu perguntava meio a Deus, e a gente que cresceu, quem cresceu, né, no Evangelho, e quem não cresceu e que depois começou a ler a Bíblia, então começou a ver que Deus também falava sobre a educação dos filhos, e ele falava sobre isso de uma forma bem firme, mostrando o nosso papel e como devemos criar os nossos filhos. Então, quando a gente se torna mãe, pai, a gente fica perdido, mesmo a gente tendo o Evangelho, mesmo a gente tendo a Bíblia como guia. Então eu desejo boa noite para todos que estão aqui, sejam bem-vindos e vamos embora conversar. Eu mesmo fui uma das pessoas, mesmo sabendo do Evangelho, mesmo sabendo de tudo isso, quando você vive a maternidade em si, você meio que pira e não sabe bem como você está, se você está guiando o seu filho de forma correta, de forma certa. Eu vi umas perguntas no Stories, eu achei muito interessante a participação de todo mundo aí que estava participando no Stories, eu achei muito legal, que é uma dificuldade que todo mundo tem de educar os seus filhos, que é ensinar como orar, ensinar a criança sobre o Evangelho, como lidar com a criança que é muito ativa, que deixa você um pouco à flor da pele. E muitas mães se sentem estressadas, se sentem perdidas na maternidade, principalmente como cristã, se não sabe o que está fazendo. Eu escutei uma vez uma pessoa estava conversando comigo e disse assim: meu filho, quando chega na igreja, ele vira a igreja de cabeça para baixo. Eu tenho vergonha, eu nunca vi uma coisa dessa. Aí que sempre compara, o filho de tal pessoa fica tão quietinho, o menino não para quieto. Lembrei, a minha irmã uma vez estava comentando isso sobre o filho dela. Ela estava dizendo que ele não parava quieto e que o filho das outras pessoas ficava ali quietinho e ele não parava quieto. Tem vários pontos aí quando a criança ela é assim, é uma criança ativa. Isso é super normal. Se é uma criança ativa, é uma criança alegre, uma criança feliz, uma criança saudável, geralmente elas não param quietas porque elas querem estar brincando. Elas querem o tempo todo estar envolvida com qualquer tipo de atividade, qualquer coisa, elas querem estar envolvida. Ela é uma criança completamente saudável, completamente feliz, e isso é muito normal. Uma criança muito quieta, uma criança que não é muito de falar, não é muito interativa, ela tem alguns problemas de socialização ou mesmo tem crianças que têm problema de ansiedade, depressão, autismo, dentre outros tipos de problemas que uma criança tem quando ela se apresenta dessa forma. Então, calma. Uma criança assim é saudável, mas a forma com que você disciplina ele em casa também influencia bastante.
É importante que a família, quando eu digo a família, eu digo que o pai e a mãe, eles estejam bastante envolvidos na disciplina dos seus filhos. Entendam, a palavra de Deus ele colocou como responsabilidade do pai e da mãe para disciplinar e ensinar. Primeiro ele vem dizendo: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Está escrito em Salmos 127, versículo 3. E ele nos confiou, a nós, os pais, para cuidar, amar e disciplinar os nossos filhos e criarmos ele dentro da formação espiritual. Por quê? Porque ele é herança do Senhor. Eles não são nossos, eles pertencem a Deus, mas Deus nos confiou o cuidado e para instruir e ensinar a eles. E no versículo Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: não esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos seus filhos. Veja que coisa interessante. Quando Deus ele fez os 10 mandamentos, ele colocou lá os 10 mandamentos na pedra. Ele disse para Moisés para passar para o povo de Israel, para que o povo de Israel seguisse os princípios que Deus confiou, Deus colocou lá, que ele seguisse os princípios de Deus e ensinasse aos seus filhos, para que os seus filhos passassem a temer e obedecer a Deus e honrar a Deus sobre todas as coisas. Mas Deus ele confiou a quem? Aos pais essa responsabilidade. E o versículo anterior a esse, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, diz assim: e as farás saber aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Isso quer dizer, os filhos passará para os seus filhos, no caso netos, bisnetos e de geração em geração. Então, muitas vezes, o problema que temos dentro de casa, na disciplina do lar, na criação do filho, está em você jogar a sua responsabilidade para terceiros. Isso quer dizer para outras pessoas. Entenda, Deus ele deu essa responsabilidade para nós e deu essa responsabilidade para os nossos pais. Os nossos pais, eles nos disciplinaram. Os nossos pais passaram o que eles deveriam passar. Mas meus pais não ensinaram nada sobre a questão de disciplina bíblica. Meus pais não falaram nada sobre isso. O que a Bíblia falava sobre disciplina, meus pais não falaram. Tudo bem, você vai quebrar esse ciclo, você vai passar a ensinar os seus filhos. Mas se você deixar essa responsabilidade na disciplina dos seus filhos para os avós, que são seus pais ou seu sogro, você vai ter problemas, porque você vai tentar corrigir ou tentar disciplinar, mas outras pessoas também estão envolvidas na disciplina e na educação dos seus filhos. Então é muito importante você saber que haja um respeito. O que quer dizer? O respeito em que os pais têm a autoridade de disciplinar os seus filhos. Os avós, eles têm a autoridade de corrigir aquilo que está errado e aconselhar os pais, ajudar a aconselhar os pais a disciplinarem seus filhos. A partir do momento que você joga a responsabilidade da disciplina dos seus filhos para outro, você é responsável e você vai dar conta disso a Deus. Quando nós ficamos super felizes porque somos pais, somos mães e Deus nos dá essa graça e essa honra, Ele está nos concedendo uma responsabilidade, que é instruir e ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. E Ele vai cobrar isso.
Ele vai cobrar de você sobre isso. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo de como isso afeta a vida dos nossos filhos. Veja só, ministrar a palavra de Deus para os nossos filhos, ou não falar de Deus para os nossos filhos, isso vai afetar a vida dele pro resto da vida. A ausência de Deus ou a presença de Deus. O que eu tô querendo dizer? Vê bem, eu particularmente, desde pequena, desde que eu estava grávida, eu sempre cantei louvores para ela. Eu sempre orei com a mão na barriga dela. Eu sempre contei historinhas bíblicas. Ela nasceu, eu mantive isso. A gente canta junto, a gente ora junto e a gente lê historinhas juntos. E eu falo de Jesus para ela. E eu faço com que Jesus seja muito presente no meu lar, que ela veja Jesus, ela tente materializar Jesus como uma pessoa, de forma que tudo eu falo, Jesus está aqui, que Jesus deu isso, que vamos agradecer o dia que Ele está nos dando. Então, eu torno com que Ele seja bem real. E isso vai afetar a vida dela. Isso quer dizer que ela vai crescer e a visão que ela vai ter sobre Jesus é de alguém real. As experiências que ela teve desde criança junto comigo, com meu esposo, com a nossa família, isso vai afetar a vida espiritual dela. Claro que ela pode escolher quando crescer seguir ou não a Cristo, é uma escolha, mas o papel de instruir e ensinar a ela cabe a mim e ao meu esposo fazê-lo e ela mergulhar no universo espiritual de Deus. Mas se os pais não fazem isso, isso quer dizer não é uma ausência completa de Deus, não se fala sobre Deus, não se fala sobre a existência de Deus, não se fala nada sobre Deus, isso também vai afetar a vida dele até a fase adulta, ou não, até o tempo que ele tem o encontro com Jesus. Mas enquanto isso, ele vai ser aquilo que, como é que eu posso dizer, quando você não conhece algo que é tão importante para você, você sente aquele vazio, então ele vai crescer sentindo essa falta, sem resposta, sem um significado. O porquê eu sinto isso? Eu não sei o porquê. Então, quando ele encontra Jesus, ele começa a perceber que esse vazio que ele sentia é exatamente a ausência de Jesus. Então, isso afeta tanto falando de Jesus quanto não. Então, em Efésios diz: ensina teus filhos no caminho em que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Quando Deus fala sobre isso, são valores, são tudo aquilo que valores e morais que a gente ensina para a criança, que ele leva para a vida toda. E Cristo é da mesma forma, o Evangelho de Cristo, os princípios de Deus é a mesma coisa, ele vai levar para o resto da vida, mesmo que ele faça uma escolha que seja o contrário de tudo que você ensinou, mas ele nunca vai esquecer. E ele sempre vai ter a tendência a se voltar para o caminho e que se deve andar, o caminho certo, o caminho que foi ensinado a ele desde criança. Mas a palavra de Deus é muito importante falar sobre isso, que as pessoas comentam qual seria a educação correta que eu poderia ensinar aos meus filhos, porque a palavra de Deus diz que não é para bater. A lei tá contra mim, porque se eu bato no meu filho eu vou preso. Mas em casa não rola conversinha, porque o meu filho, ele está sempre desobedecendo. E por mais que eu fale, ele continua fazendo. Aí vem uma parte. Educar os filhos no temor do Senhor
é uma responsabilidade nossa, mas que expressa uma aliança com Deus. Por quê? Porque o que faz a desobediência é o quê? A ele é o pecado. Vê o que o versículo em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Em Efésios capítulo 4. Veja bem, quando se trata da ira, muitas vezes a gente não conhece o nosso filho o suficiente porque a gente não senta para ouvir. Muitas vezes a gente acaba provocando a ira simplesmente porque a gente não senta para ouvir. E muitos filhos se sentem revoltados e indignados, irados, porque o pai e a mãe agem injustamente com os sentimentos e com as emoções dele. Gente, eu vou falar uma coisa, experiência pessoal, tá? Quando eu era criança, até a fase da adolescência, eu não tinha essa experiência de conversar com meus pais sobre qualquer coisa, sobre dor, sobre sentimento, sobre tudo. Então, acontecia diversas coisas na minha vida e que eu não tinha liberdade de contar para eles. Por quê? Porque eu sabia que se eu falasse, eu iria apanhar. Apanhar mesmo, apanhar. Era cacete. Então, eu evitava esse tipo de diálogo com os meus pais. E eles também nunca se manifestaram em conversar. Mas isso é muito importante, principalmente para pais e mães que têm filho adolescente. É muito importante você tentar ouvir o que eles estão falando. Muitas vezes eles falam e expressam sentimentos contrários. Ele diz, eu te odeio. Mas, na verdade, o que ele quer dizer, ele está pedindo socorro, me ajuda. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. E muitas vezes a gente não compreende, a gente começa a xingar, reclamar e tal. E começa a castigar eles sem uma justificativa. Então, é importante a gente ter em mente que um relacionamento, mesmo com o pai e com a mãe, tem que ser um relacionamento de muita sinceridade, de muita gentileza e muito amor. Então, as pessoas falam se a disciplina positiva, isso que eu vou falar está completamente interligado ao versículo em Efésios capítulo 6, versículo 4, sobre a disciplina positiva seria uma disciplina adequada para cristãos. Eu diria que sim, porque, veja bem, a Bíblia diz para não reter a vara. Certo? A vara bíblica a vara bíblica, a Bíblia não fala de nenhum pastor espancando ovelha ou levou a ovelha e meteu o pau. Não. A Bíblia não fala que os pastores utilizavam a vara dessa forma com as ovelhas. Certo? Todo mundo aqui que leu a Bíblia já deve ter percebido, tanto nas histórias em que Jesus utilizava as parábolas, como as parábolas das 100 ovelhas, das 99, né? Como a história de Davi, que era um pastor. Abraão também era um pastor, ele criava ovelhas. E Abel criava ovelhas e dentre outros, mas a Bíblia não fala em momento nenhum, do começo ao final, de que o pastor utilizava a vara para espancar ou para machucar as suas ovelhas. Ele não fala. A vara no hebraico significa shevet, significa a vara do pastor. Ele usava para colocar um perímetro para desviar as ovelhas do caminho para que ela pudesse voltar.
Então ele colocava um limite. Era como ele, por exemplo, ele tá saindo com todas as ovelhas. Então a ovelha, que ela se distanciasse das outras, ele utilizava a vara para limitar o caminho dela e ir trazendo ela. Mas não, ele não batia nela. Não é em vão que a parábola das 99, uma desaparecia porque fugiu do rebanho, e ele deixou as 99 e foi buscar aquela que tinha saído do rebanho. Mas em momento nenhum, quando ele achou, ele a castigou. Mas muito pelo contrário, ele agiu com amor. Ele ficou muito feliz por ter encontrado. Reuniu todos os seus amigos, todos os conhecidos, e fizeram uma festa porque ele encontrou a ovelha perdida. Então ele utilizava a vara para limitar o caminho, para trazer ela de volta. E em Provérbios capítulo 13, versículo 24 e 23 e 13 também a palavra fala sobre disciplina. Aqui no versículo em Efésios que eu li para vocês, capítulo 6, versículo 4, ele também diz assim: criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Certo? E aqui também fala sobre, esses versículos também fala sobre sobre disciplina. E o que significa a palavra disciplina? Ela vem do hebraico. Hoje eu tô com enrola-língua, viu? Fazer um trava-língua. Ela vem do hebraico. Munca, alguma coisa assim, munca, que significa ensinamento ou instrução verbal. Então, assim, quando a gente fala disciplina, a gente tem uma visão muito negativa e muito rígida a respeito de disciplina. Mas disciplina nada mais é do que uma instrução verbal. Isso quer dizer um ensinamento através da fala. Um exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo. Eloá, ela é virada. Então, ela gosta muito de fazer as coisas, mesmo sabendo. Então, quando ela não sabe, a gente explica. Vê bem, ela pegou, tirou a roupa, tá no berço. Ela tirou a roupa, tirou a fralda, tirou tudo. Tirou tudo no berço. E tirou o colchão, tirou tudo e ficou lá, no berço. E como ela tirou a fralda, ela não quis sair do berço, porque ela sai sozinha do berço, ela não quis sair do berço. E a fez xixi no berço. Peguei ela, tava com meu esposo também, peguei ela, sentei, mandei ela fez ela trocar de roupa. Ela trocou a roupa toda, vestiu a roupa sozinha. Depois eu fiz ela tirar todos os lençóis e as coisas que estavam molhadas de xixi. Claro que eu ajudei ela, né? Ela tem 2 anos. Eu ajudei ela. Mas ela tirou, colocou lá no cestinho para lavar. Depois eu coloquei ela no canto do pensar e sentei e disse a ela o porquê ela não deveria fazer isso. Disse a ela que se ela fizesse, ela iria do xixi, iria ficar fedendo. E sentei e expliquei a ela sobre o que ela fez. Mas ela ficou no cantinho do pensar durante aquele período que eu falei. E eu sempre dizia a ela: por que você está no cantinho do pensar? Porque Eloá fez xixi, tirou a roupa, fez xixi. Aí eu, pode fazer? Não, tem que fazer no banheiro, porque senão Eloá dorme no xixi e fica fedendo. Isso. Mas também tem outras ocasiões também que ela faz, a gente senta e explica. E o cantinho do pensar não é feito como um castigo. A gente tenta colocar o cantinho do pensar como um ambiente para se acalmar, para ela aprender algo sobre o que ela fez. Então ela senta ali e a gente explica a ela, sentado com ela, sobre o que ela fez, o porquê não fazer aquilo. E é necessário ela ficar ali, se acalmar e relaxar.
e depois ela volta a fazer as outras atividades. Então, disciplina é importante porque disciplina, ela é um ensinamento verbal e não aquela visão negativa que a gente tem, que disciplina é algo muito rígido, muito duro, envolve castigos violentos com marcas e tudo mais. Mas disciplina, na Bíblia, ela é uma instrução verbal. Na Bíblia. E em Provérbios capítulo 22 e versículo 15 tem a palavra que se fala insensatez. E essa palavra, ela do hebraico, ela é ivelet, que significa tolice ou ingenuidade. Então, dentro desse versículo, ele, quando fala sobre insensatez, ele fala descrevendo uma atitude tola ou uma atitude ingênua. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a instruir os nossos filhos, sim, instruir na disciplina da palavra de Deus, que é ensinar, instruir com a palavra dele e conduzir os nossos filhos no caminho certo. E sim, claro, a disciplina positiva, ela é bastante, eu diria que ela se adequa perfeitamente aos pais e às famílias cristãs. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, ele nos ensina sobre o amor, sobre a firmeza e sobre gentileza. Então, se a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo nos ensina isso, por que a gente age de forma diferente? Então, o Evangelho de Cristo, sim, a Bíblia nos ensina, sim, a disciplinar e corrigir os nossos filhos dentro da palavra dele, disciplinando e instruindo. Vai ter gente que vai dizer, eu não estou entendendo nada. Vou dizer agora a vocês, veja bem. Como eu dei aquele exemplo de uma criança bastante ativa, tem mães que os filhos que não aguentam, que nem uma seguidora, ela colocou que fica extremamente estressada com os filhos dela e que com certeza ela grita, com certeza ela bate e ela muitas vezes acha que Deus não vai perdoar ela, ela se sente culpada por fazer isso. Isso é super normal. Eu também me sinto assim. Porque dizer que em certos momentos a gente não age dessa forma é mentira, porque somos seres humanos. E acredite, a nossa reação a determinadas atitudes dos nossos filhos fala muito mais sobre o nosso estado, sobre como nós estamos. Quando estamos estressados, quando a gente está estressado, não conseguimos pensar direito. O nosso cérebro, ele não consegue oxigenar. Então, a nossa reação geralmente é imediata, é tipo, pare com isso. É a nossa reação, então a gente vai e bate. E ele reage gritando, porque ele está reagindo da mesma forma que você. Entendeu? Ah, não vou, não quero, te odeio, pare com isso. Ele reage da mesma forma que você. E isso vai te estressando mais. Então, muitas vezes o filho ele faz ou fala alguma coisa que aciona um ponto em você que te deixa angustiado ou estressado. Então, você tem que descobrir os pontos em você que lhe faz explodir, lhe faz se estressar mais rápido. Muitas vezes a gente tem muitas coisas para fazer. Por exemplo, eu sou uma pessoa em que tenho atividades na minha atividade doméstica, como todas as mães cuidam das coisas domésticas. Tenho minhas atividades paralelas. Tenho uma maternidade que é cuidar de Eloá,
como ela não está na escolinha, então a gente tem que parar para ensinar a ela, passar atividades para ela e tudo isso. E como a gente também está sem ir à igreja, que a igreja está funcionando só online, então a gente também tem culto online. Então a gente já não sai. Então, e ela não tem salinha, não tem coisinha infantil, é a gente que faz esse papel. Então a gente estabeleceu uma rotina em que desse para encaixar uma rotina para ela. E mais quem faz essa rotina? A gente. Então se torna bem cansativo, sim, e se estressa, sim, mas você tem que ter o seu escape, tem que ter o seu momento, senão você não vai conseguir. E a palavra de Deus, ele deu o 7º dia para quê? Para descanso. Deu o 7º dia para descanso. E por que o Evangelho de Cristo, ele fala tanto sobre os seus sentimentos, sobre como você está sentindo? Entrega todos os seus fardos às minhas mãos. Entrega o teu caminho. Porque ele se faz tão presente na nossa vida. Porque ele entende o que passamos. E muitas vezes a gente não consegue disciplinar os nossos filhos porque não temos uma vida com Deus, uma vida de oração com Deus. E eu não estou falando isso simplesmente por falar, mas eu estou falando isso por experiência. Tem momentos que eu estou muito estressada e que ela faz algo normal de criança, principalmente na idade dela, que você olha assim e você se estressa e você pira. E nesse momento eu peço socorro, Deus me ajude. Eu digo, Jesus me ajuda, ela repete a mesma coisa, Jesus me ajude. Eu digo, Jesus me ajude, porque a nossa reação, ela é violenta. Por que a nossa reação é violenta? Porque a carne, ela tende sempre para o mal. Mas quando vivemos para o Espírito, ou melhor, vivemos para Cristo, temos uma vida com Cristo, ele toma o controle e a direção da situação. A primeira coisa que você faz é respira. Você respira fundo, respira, para mesmo, de verdade, você para e pensa claramente como você vai agir e como você vai falar com a criança sobre aquilo. Se você disser pra mim, é muito fácil falar. Cara, eu tenho uma filha de 2 anos. E eu sei, eu passo o dia todo com essa criança. E quando eu saio é com ela, pra onde eu vou é com ela. Pra qualquer lugar que a gente for, a gente tem que levar ela. Então eu sei exatamente o que eu tô falando, é muito difícil. Eu vejo minha irmã com os meus sobrinhos, ela tem 2, ela pira. Mas ela assume o papel. Eu sei que muitas mães aí são mães solteiras ou mães solo, que assumem o papel da disciplina, da educação sozinha. E realmente é muito difícil. Mas você está com Deus e Deus está com você. E Ele vai ajudar, porque só Deus ajuda. A gente precisa entender que muitas vezes a gente não precisa de violência para resolver. Porque Deus não nos ensina com violência. Se você parar para pensar, a sua relação com Deus, porque Ele é o Pai, você é filho. A sua relação com Ele é de diálogo. Se você tá errando, Ele vai falar com você. Ele fala através da palavra, através dos louvores, através da mensagem na igreja, ou através até mesmo do Instagram ou de alguma rede social. Alguém tá falando e você sente Deus falando com você. Ali Deus está falando com você. Ele fala, Ele instrui, Ele te direciona ao caminho certo. Ele vai te disciplinando, porque Ele é verdadeiramente um pastor. E a vara dele é uma vara abençoada. Porque e é tão bom quando ele se coloca como um pastor e nós as ovelhas.
Porque o pastor, ele ama as suas ovelhas. E eles a disciplina e a guia no caminho certo. E utiliza a sua vara para limitar o caminho de volta para casa. E essa é a correção dele. É limitar o caminho. Nós temos uma limitação. A gente só pode ir até aqui. A mais, nós vamos sofrer. Somos nós que vamos sofrer. Por quê? Escolhemos ir a mais. Ultrapassar o limite que o nosso pastor colocou ali, estabeleceu. Assim mesmo são os filhos. Quando a gente diz, olha, você só pode, vamos dizer, um adolescente, né? Vou sair, vou pra casa do meu amigo, tá tendo festa, festa do pijama, festa do sei do quê. Você diz, vá, você tem até 10 horas para chegar. 10 horas, você tem que estar aqui, 10 da noite. Então você avisa ele, avisa os pais dele, olha, ele tem que chegar às 10 horas. Se precisar que vai buscar, me ligue meia hora antes para poder ir buscar. Olha, 10 horas. Se chegar mais que isso, você não vai poder ir para próximas festas ou próximos eventos na casa de mais ninguém durante um mês, durante uma semana. Por quê? Você está corrigindo o seu filho. Você está disciplinando. Você está limitando ele. Por quê? Porque ele tem que entender que é importante obedecer. E por que é importante obedecer? Porque quando a gente não obedece, é o que a palavra diz, a desobediência traz o pecado, e o pecado traz a morte. E a morte é estar longe de Deus. A consequência é grande, é grave. E o filho que desobedece os pais tem a consequência muito grande. A palavra de Deus fala isso, em Efésios também. Que o filho que não obedece os pais, esses dias serão encurtados na terra. E ele não será uma pessoa abençoada. Então, somos representantes de Deus aqui na terra. Quando nós, como pais, entendemos a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos de instruir e ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, entender o nosso papel como representante dele na terra, passamos a agir de acordo com a palavra de Deus. Porque é exatamente isso que precisamos entender. A disciplina bíblica, o que Deus nos manda ensinar e como ensinar os nossos filhos é através do amor. Porque o evangelho de Cristo é o amor. Então, se você precisa se conhecer, os pais precisam se conhecer para poder ajudar os seus filhos. Então, se você se conhece o ponto, o que aciona o seu estresse, quando o seu filho faz birra, quando o seu filho faz tudo isso e você fica muito puto, você explode. Você precisa entender o que é que está acionando. Isso, respira quantas vezes for necessária. Respira para você poder pensar com clareza a melhor forma de agir. Por exemplo, minha filha faz birra e tem momentos que realmente eu piro, eu me estresso. E principalmente quando é em local público. Mas eu confesso que eu não tenho vergonha nenhuma de me abaixar, olhar para a cara dela e perguntar. Eu respira e fico lá até ela respirar. Porque às vezes ela não respira, às vezes ela fica o tempo todinho, simplesmente manha para ter o que ela quer, porque ela tem 2 anos, então ela faz o quê? Então eu fico lá, respira, assim, ó, até ela respirar. Quando ela respira, eu pergunto, por que Loá está chorando? O que foi? Me conte. E tento ter paciência. Mas quando eu faço isso de respiração com ela, para acalmá-la, eu também estou me acalmando, porque minha vontade é soltar ela e é como se fosse um balão, sabe? É amarrar e jogar. Porque estressa, vamos ser sinceros, que estressa. E essa é a minha vontade. Mas eu tento fazer isso, eu faço isso geralmente. Outras vezes eu estou muito estressada com outras coisas, e às vezes meu esposo está do lado e eu digo, olha, assume, porque eu não estou com capacidade de assumir agora.
assume essa bronca. Aí eu deixo ele assumir o papel de pai com ela naquele momento, porque eu estou incapacitada, porque eu estou muito estressada, não estou conseguindo me acalmar devido a algumas coisas que aconteceram e eu fiquei assim naquele momento. Já chegou, por exemplo, aconteceu algo em casa, eu fiquei muito estressada e eu tava falando um bocado de coisa e aí a menina, criança, ela sente a energia que você passa. Quando você tá agitado, quando você tá estressado, você passa exatamente essa energia para eles e eles se agitam, ficam estressados. Então ela não tava, mas eu cheguei, tava assim. E ela ficou assim. E eu não estava conseguindo falar com ela sobre isso. Então foi o que eu fiz. Fui no banheiro tomar um banho. Enquanto eu tomava banho, eu falava com Jesus: Jesus, me acalma, porque eu tô estressada. E minha vontade. E ela tava lá chorando, fazendo as coisas, derrubando as coisas, virando tudo. E eu pedindo a Deus sabedoria, entendimento de como agir com ela. E pedindo a ele para que me acalmasse, tirasse todo o estresse, toda a preocupação e tudo. Enquanto eu tomava banho, eu saí de lá mais calma, mais relaxada. E fiz a mesma coisa com ela. Peguei ela, dei banho. Enquanto eu dei banho, eu fui cantando com ela, brincando com ela no banho. Depois que a gente saiu do banho, toda a bagunça que ela fez, eu pedi para ela arrumar. Então, isso com muita calma. Então, eu sou grata a Deus, porque Ele está comigo e Ele também está com vocês. Ele está presente e a palavra dele diz: eu estou convosco até a consumação do século. E quando ele fala assim: entrega teus problemas, entrega tudo em minhas mãos, confia em mim, eu cuido de vocês. E ele realmente cuida. Ele é um pai. E qual pai que não se preocupa com seus filhos? E se a gente não sabe educar e não sabe ensinar os nossos filhos, a quem a gente deve pedir? Se não a ele. Então, se você quer criar o seu filho dentro da palavra de Deus, como a palavra de Deus ensina, como Deus ensina, você primeiro tem que começar a ter uma vida com Deus, porque somos humanos e falhos. A maternidade é algo difícil. Uma mãe de adolescente vive numa situação que ela não sabe, ele não sabe como agir. Porque os adolescentes já passam por uma fase complicada, difícil. A fase de transição hormonal mexe com a cabeça deles, é uma fase da transição para sair da infância para a fase adulta. É muito complicada. E muitas vezes a gente como pai não quer entender. Mas a gente já passou por essa fase complicada e você tem que lembrar como você agia com seus pais. E como você reagia. Não é fácil mesmo, não é fácil. Mas Deus, Ele nos ensina, Ele nos ajuda. Lembre-se sempre, o papel de disciplinar os seus filhos é dos pais, não é da escola. A escola, o papel da escola é ensinar seu filho português, matemática, inglês e as outras disciplinas escolares. Mas o papel dos valores, da moral e da educação e da instrução bíblica e sobre ensinamento espiritual cabe ao pai e à mãe. Mas meu filho fica com o avô e com a avó. Então quem está ensinando e educando seus filhos é os avós e não vocês. Então vocês vão ter sempre um problema dentro de casa quando você quiser disciplinar o seu filho, instruir, corrigir, porque ele já está sendo ensinado e disciplinado por outras pessoas. Então, quando você joga sua responsabilidade para os outros, você está dando legalidade aos outros, está perdendo o seu papel. Então, lembre-se sempre, Deus ele vai cobrar de vocês a responsabilidade que ele deu a vocês de instruir os seus filhos. Só para lembrar vocês sobre os versículos que eu citei aqui, que fala sobre exatamente tudo isso que eu falei sobre a disciplina positiva, que se encaixa perfeitamente com as famílias cristãs ou as famílias que querem instruir o seu filho de forma
através da palavra de Deus, através da Bíblia, do que Deus fala, do Evangelho de Cristo Jesus. Em Provérbios capítulo 13, versículo 24, diz: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Como a gente falou sobre o que é a vara no hebraico, que a Bíblia fala sobre a vara, e como o pastor usa a sua vara, ele não usa para espancar, não usa para machucar as suas ovelhas. Ele dá uma limitação para que a ovelha ela possa voltar para o caminho de volta. Ele limita. E por que aborrece o seu filho? No próximo versículo, vocês vão ver que quando a gente não disciplina os filhos e deixa ele viver, a palavra de Deus fala isso, deixa ele viver por si só, pelos seus desejos e suas vontades, envergonha os seus pais. Então é importante disciplinar sim os seus filhos. É necessário, porque a palavra de Deus, além de dizer isso, mas o que o ama cedo disciplina. O que ele diz? Aquele que ama, ele cedo disciplina o seu filho. Então, peguem o que a palavra de Deus diz. Vocês vão conseguir ensinar os seus filhos, disciplinar os seus filhos através do Evangelho de Cristo, porque vocês vão viver o Evangelho de Cristo. Quando a gente vive o Evangelho de Cristo, a gente consegue disciplinar. Não é fácil não, só Jesus ajuda. Vou ser sincero, só Jesus ajuda. Às vezes dá uma vontade de dar umas bofetadas boa, uma lapada na bunda. Verdade, porque fomos criados assim. Infelizmente tivemos essa cultura de sempre sermos disciplinados e corrigidos através da lapadinha. Mas não tô querendo dizer que não trouxe resultado, não. Trouxe sim, porque tudo que a gente faz traz um resultado claro. Mas ensinar como Jesus ensina é sempre o melhor. E o versículo que eu falei para vocês que dizem sobre a insensatez, ele está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 15. Ele diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. O que esse versículo quer dizer? A insensatez, como a gente falou, a tolice ou a ignorância, que está no coração da criança. Mas a vara da disciplina, a correção, o ensinamento, livra ela dos desejos do coração. Tá? E está escrito na Bíblia, em Provérbios capítulo 22, versículo 15. Vocês podem anotar, porque é sempre importante a gente ver e saber onde está escrito cada versículo. No versículo 20, capítulo 23 e versículo 13 de Provérbios, ele diz assim: não retires da criança, pois se justigares com a vara, nem por isso morrerá. Não retires a vara da criança, pois se justigares com a vara, nem por isso morrerá. Ele está querendo dizer assim: não retira a disciplina, o ensinamento da criança. Não retira. Mantém, porque às vezes a gente acha que quando a gente corrige o nosso filho, quando a gente está disciplinando ele ou negando a ele algo que ele quer, mas que a gente sabe que vai ser prejudicial para ele depois, muitas vezes a gente quer se arrepender porque a gente fica entre dou ou não dou, faço ou não faço. E a palavra de Deus, ela diz que quando a gente disciplina e ensina de forma correta, não devemos nos arrepender por achar que estamos fazendo errado, se a gente mesmo sabe que estamos fazendo o que é certo. E não pensar que por isso, por não fazer o desejo, não realizar o desejo da criança, estamos errados, estamos pecando perante Deus e tal. Discipline o seu filho, ensine o seu filho no caminho que deve andar, mesmo que o seu desejo e o seu coração seja para algo que vai levar ele à morte, mas você instrui e ensina corretamente o seu filho, de acordo com a palavra de Deus. Disciplina. A vara da correção dá sabedoria.
mas a criança entregue a si mesma. Foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente, que até a palavra de Deus ela fala sobre isso. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma os seus desejos, as suas vontades, envergonha a sua mãe. Está em Provérbios capítulo 29, versículo 15. É interessante falar sobre isso. Eu vi um vídeo nas redes sociais de uma mãe que estava em um avião com a filha adolescente. E no avião o avião não poderia decolar. Se tivesse aparelho ligado, tinha que desligar o aparelho celular, alguma coisa assim. E a mãe foi tomar. A menina fez um escândalo, foi uma coisa horrorosa, todo mundo não entendia o que estava acontecendo. A mãe ficou morta de vergonha, mortinha de vergonha. E a menina fez o maior escândalo no avião e todo mundo ficou olhando, querendo saber o que foi, querendo ajudar. Mas a menina estava fazendo escândalo porque tinha tirado o celular dela e tinha que desligar. E ela estava fazendo aquele escândalo. É muito claro como a mãe ficou envergonhada. E a vergonha da mãe foi simplesmente porque lá atrás a escolha que ela fez foi deixar a filha viver os seus próprios desejos, viver suas próprias vontades e, de certa forma, ela não se preocupava em disciplinar a filha, então deixou com que a filha ficasse à vontade em realizar os seus próprios desejos. E, consequentemente, ela sentiu essa dor, que é a dor da vergonha. Com certeza foi bem constrangedor para a mãe. Mas a palavra de Deus nos ensina o que devemos fazer para que isso não venha acontecer. Tá? Então, disciplinar é algo bíblico. A vara da disciplina significa que precisamos colocar limites nos nossos filhos, sim. Precisamos instruir e ensiná-los, sentar com eles e dizer exatamente tudo o que eles precisam saber. Mesmo que no futuro eles venham escolher, fazer as suas próprias escolhas, mas o nosso papel de disciplinar e de instruir, esse papel que Deus nos deu, devemos fazer. Então, sim, a educação positiva, disciplina positiva, como queira, é muito adequada para as famílias cristãs. Disciplinar os nossos filhos com amor é exatamente o que o Evangelho de Cristo diz, porque é exatamente isso que ele faz com a gente. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele sentava no chão e uma grande multidão cercava e ele começava a nos ensinar, a nos falar sobre o Evangelho, nos ensinar a viver. E era através de diálogo. E quando as pessoas que ali o cercavam e ele encontrava pessoas em pecado, ele não apontava o seu erro ou a castigava porque ela errou, mas simplesmente ele mostrava o caminho da salvação. Eu aprendi durante esse tempo como por exemplo, que eu falo assim, mostrar a forma correta e não a forma errada. Por exemplo, a minha filha, ela come sozinha quando quer, né? Mas ela comendo, ela suja tudo, mela o chão, mela tudo. Então, eu não reclamo porque ela melou. Mas eu comprei uma vassourinha pequenininha pra ela e uma pá. Aí eu olho, mamãe, você sujou, tem que melar, tem que varrer, tem que limpar. Aí ela derrubou uma vez suco no chão. Aí quando eu ia falar, eu respirei e disse, eita mamãe, você melou e agora? Quando mela, o que é que a gente faz? Tem que limpar, né? Aí eu disse, coloque o copo ali, pegue o pano ali, limpe assim e deixa limpinho. Aí quando você pegar de novo, você pega o copo assim, ó, para ele não cair. Então, exatamente isso que Deus quer nos ensinar. Instruir o nosso filho, ensinar com a disciplina, com o evangelho, a disciplina positiva, aparentemente é difícil,
porque é mesmo, somos seres humanos. Então, tudo quando se trata do Evangelho de Cristo, de instruir, de ensinar, de aprender e de viver, sempre se torna muito mais complicado, porque estamos lutando contra nós mesmos. Então é difícil e só Ele nos ajuda. Então peça sempre a ajuda a Deus e Ele vai nos ajudar. Mas sempre que seu filho fizer algo de errado, tente mostrar o certo e dizer que aquele errado traz consequência. Quais são as consequências? Coloque sim limites, sim, porque nós temos limite e eles também precisam ter. Isso é disciplina. Não deixe que não entregue essa sua responsabilidade de pai e de mãe a outras pessoas, porque Deus vai cobrar de você essa responsabilidade que Ele entregou a você. Então, gente, eu gostei muito de falar sobre esse assunto aqui na live, porque quando se trata de família, de educação e de Deus, que tudo ao mesmo tempo, para mim é bastante prazeroso. Eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui nessa live. Foi massa ficar com vocês. Se vocês tiverem qualquer pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem fazer nos comentários ou no direct, no stories. Vocês podem fazer perguntas. Se eu não souber responder, eu pergunto a Papai do Céu. Se eu não... Ou também pesquiso através do Evangelho, através da palavra. E Ele vai nos ajudando. E essa é a minha vida como mãe, como serva do Altíssimo, é sempre pedir socorro a Deus. Confesso, eu sou falho, eu sou ser humano, e momentos que aciona isso e que eu meio que explodo, às vezes eu não consigo me controlar, mas eu peço muita ajuda a Deus para Ele trabalhar, para que eu possa agir da forma correta com ela. Mas não é fácil, não. É uma luta diária que temos com nós mesmos. Por isso que é muito importante para você que é mãe, que é pai, você ter um tempo de autoconhecimento. Você precisa se conhecer, aprender a autorresponsabilidade, o autocontrole. Isso tudo influencia no seu lidar com os seus filhos, porque se você não sabe se autocontrolar, se você não tem autorresponsabilidade, que é responsabilidade consigo mesmo, como você vai ensinar os seus filhos a ter essa autorresponsabilidade? Como você vai ensinar os seus filhos a se controlar no momento que eles estão lá explodindo? Se você não consegue, então primeiro temos que trabalhar em nós para depois ensinar. Não tem como, é impossível a gente ensinar alguém algo que a gente não sabe. Então a gente tem que vivenciar, a gente tem que aprender para depois ensinar. E se você não sabe, primeiro você busca ajuda, mas principalmente busque a Cristo, que Ele vai te dar o direcionamento através da palavra de como você disciplinar com amor os seus filhos. Mas acredite, você precisa se encontrar a sua identidade, começar a aprender a se conhecer, porque só assim você vai aprender a se controlar, só assim você vai aprender a ensinar, a aprender a lidar com as emoções dos seus filhos, aprender a lidar com os nãos dele, aprender a lidar com o chilique deles, com os conflitos internos que eles têm. Então você vai aprendendo para poder ensinar. Então, gente, muito obrigada a todos que participaram dessa live. Que Deus abençoe todos vocês. Espero vocês na próxima live. Estarei sempre aqui. Algo que eu gosto de fazer, eu parei de fazer, eu nem sei porquê, mas gosto muito de poder ajudar a vocês pelo pouco que eu sei, porque estamos em constante aprendizado. Então, o que eu aprendo, eu passo, porque a palavra de Deus diz isso. Então é isso que eu posso oferecer a vocês. É Cristo. e aprender sobre a disciplina através da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. É muito massa. Gente, obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito, 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 muito obrigado. E eu espero vocês na próxima live. Espero que esse conteúdo possa ter ajudado vocês, ter esclarecido algumas coisas, ou direcionado, ou mesmo que não, só fez reafirmar o que vocês sabiam. Que bom, amém. Tá?
Que vocês tenham uma noite de paz, que Deus esteja com vocês, que vocês possam dormir tranquilo e que vocês tenham um fim de semana glorioso. Amém? Fiquem com Deus, aguardo vocês na próxima live e que Deus abençoe a todas as famílias, dando sabedoria e entendimento de como disciplinar os seus filhos através do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de amor. Tarefa não é fácil, mas com Cristo a gente consegue sim. Amém? Gente, fiquem na paz de Deus e eu vejo vocês na próxima.